Amado, abre a tua Bíblia comigo, o livro de Êxodo, no capítulo 30. Eu quero compartilhar com você a respeito de um tema que talvez para você seja muito comum, mas que eu acredito que toda a ministração que Deus veio trazendo hoje através da adoração nos leva a esse ambiente chamado oração. Fale comigo, oração. Amado, todos nós temos uma causa, todos nós temos algo e uma expectativa para apresentar diante de Deus. Eu creio que esse tema, querido, é algo que você já conhece, mas que Deus quer tomar hoje, nesses minutos, nessa atmosfera, nesse ambiente que foi provocado aqui, uma causa que você tenha, querido, para que você possa apresentá-la diante de Deus. Esse texto que eu vou ler, ele fala sobre essa base da oração, do tabernáculo de Deus. Olha aqui para mim antes de eu ler. O mês de setembro, querido, alguns portais são abertos. Esse mês de setembro, há 10 dias atrás, aconteceu em Israel a festa de Rosh Hashanah. Shana Tová, ou seja, a entrada do novo ano judaico, o ano 5779. 10 dias de arrependimento e hoje terminou o Yom Kippur. Um dia que para nós que estudamos a palavra, você que lê, era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E ainda em setembro tem um portal de Sucote, que é a festa de tabernáculo. Esse é um mês de oportunidades. Esse é um mês de portais que Deus tem para você. Esse é um mês de orações respondidas. Esse é um mês de Deus virar chaves na tua vida. Está recebendo, meu amado? Amém? Até para Jesus mais alto. Glória a Deus. Por isso eu quero falar hoje sobre esse portal, aonde no dia de Yom Kippur, que hoje terminou, e exatamente aqui quando diz a palavra em Êxodo 30, versículos 7 a 8. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Êxodo 30, versículo 34 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo, porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Amado, na verdade esse texto ele fala sobre a base, quando se queimava incenso na presença do Senhor. Isso era feito pela manhã e pela tarde, pelo sumo sacerdote. A base da oração é tremenda nesse texto, porque a verdade é que esse incenso provocava uma fumaça. A fumaça não é a oração, mas a fumaça conduzia a oração. Eu sei que hoje nós não precisamos de acender o incenso, não precisamos de ervas nem de aromas, mas a base, quando o povo orava e ali subia a oração do povo diante de Deus, ela está aqui exatamente nessa história. Mas antes de eu acessar esse texto, eu quero lhe falar exatamente sobre esse princípio, sobre o fato de que Deus hoje abre um portal sobre a tua vida. E que você que veio a essa reunião, querido, profética, por mais que você veio ter uma noite diferente, será mais do que isso. Deus quer mover a tua causa, Deus quer mover algo sobrenatural sobre a tua casa, sobre a tua família. Você está recebendo aí, meu amado? Porque às vezes as pessoas se esquecem que o choro pode durar uma... E é interessante que diz que a alegria ela bate na tua porta pela manhã. Porque a verdade, querida, é que o choro é um hóspede e a alegria é um residente. Mas as pessoas estão invertendo as coisas. Elas estão hospedando a alegria e se tornando residente o choro na tua família. Deus disse que o choro, ele pode residir, aliás, ele pode se hospedar uma noite. É como aquele que foi se hospedar na tua casa uma noite. Você pediu para o teu filho dormir na casa da tia.
E de repente, quando chega de manhã, teu hóspede tão feliz que você tratou ele tão bem, ele diz: olha, senti de Deus que vou ficar na tua casa mais uma semana. Aí chega teu filho de manhã, que dormiu na casa da titia, bate na porta, fala: pai, eu vim, meu filho, você vai ter que ficar mais uma semana na titia, porque o hóspede resolveu ficar uma semana. O fato, querido, é que o filho é o residente. O que você tem que entender é que o choro pode até dormir uma noite, mas Deus diz: não mais do que isso. Chega de manhã, é hora dele ir embora, e o residente vai entrar. A alegria de Deus sobre a tua vida é o teu residente. Se você está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus, porque hoje Deus tem muito para nós aqui. Mas por que tanta convicção de que Deus ele quer me abençoar? Ele não só abençoa, a oração de Arão é que ele abençoa e guarda. Você se lembra do texto? De número 6, 24, que diz: aquele que abençoa e guarda. O Senhor te abençoe e te guarda. Amado, não tem jeito, ele é o doador e o guardião. Fale comigo: o doador e o guardião. Porque a mesma hora que ele te abençoa, imediatamente ele te guarda. Porque quando você é abençoado por Deus, você se torna alvo de perseguições. Quando você é abençoado por Deus, você se torna alvo de inveja. Você se torna alvo de resistência. E imediatamente ele te abençoa e logo já te guarda. Porque você se torna alvo de ciúmes. E não é porque as pessoas têm raiva de você. Não é porque ela tem ódio de você. Ela tem ódio e raiva daquilo que Deus deu a você. Então o problema não é com você. Fala, teu irmão, o problema não é com você. O problema foi o que Deus deu para você. Você lembra daquela história de José? O pai resolveu fazer uma túnica para ele, ainda colorida, e deu de presente para ele. Irmãos, até ali estava bem. No dia que ele ligou aquela túnica, os irmãos ficaram com ódio dele. Mas o pessoal não estava com ódio de José. Ele estava com ódio da túnica que o pai deu para ele. Amado, o problema é a túnica que o pai deu para você. Agora fala para o teu irmão: não fica com raiva de mim não. O pai tem uma túnica para você também. Fala para ele: fica com raiva de mim não. O pai, ele tem uma túnica para você também. Então não vão brigar. Não vão brigar. Então quando eu falo de oração, de bênção, Deus tem algo reservado para você. Você é único. O que Deus reservou para você, Deus não vai entregar para ninguém. Deus não erra endereço, meu amado. Eu tive aqui um tempo atrás, acho que eu até disse para vocês que quando a bênção começar a chegar na vizinhança, começa a glorificar, porque já está na tua rua. Amém? Então, meu irmão, se o irmão do teu lado já é uma pessoa que foi abençoada, não briga com ele não. É porque já está perto de você, já está chegando próximo de você. Porque às vezes o vizinho abençoado, ele fica com raiva. Já está na rua, querido, já chegou próximo, já está no teu bairro, já está começando a acontecer. Então o fato que o ódio dos irmãos de José não era pela questão de José. A questão era a túnica que estava sobre ele, que o pai deu para ele. Quando tiraram a túnica dele, acharam que tiraram a bênção. Mas na verdade eles removeram a túnica, mas não o favor do pai. O que você tem que entender, querida, é que pessoas podem remover o que está sobre você. Mas a bênção que está na sua vida não é o que está sobre você, é o que está em você. Então não importa. Dá mais alto isso é para Jesus, né? Tá gostoso aqui hoje. É, muita presença de Deus aqui hoje, irmãos. Deus vai fazer coisa linda na tua vida hoje, na tua casa, no teu ministério. Há muita liberdade de Deus. A gente cantou isso hoje, é verdade. O fato, então, você percebe que tudo tinha a ver com aquilo que o Pai entregou para ele. Então a questão não é com você. Agora, se ele resolveu te abençoar, eu até digo muitas vezes que no Salmo 23 diz que o Senhor nos abençoa na presença dos nossos adversários, né? Um dia eu pedi para Deus para me abençoar no quarto escuro sem ninguém ver. Mas ele não combinou isso comigo. Ele falou, não, eu gosto de abençoar na presença dos teus inimigos. Eu falei, Deus, não precisava. Porque dá trabalho quando Deus abençoa a gente publicamente, não é? Se pudesse abençoar a gente quietinho, sem ninguém ver. Mas ele deseja abençoar você para mostrar para quem quer que seja que quando você anda com Deus em fidelidade, Ele é um Deus que abre portas, é um Deus que move os céus, é um Deus que ouve a tua oração. Então o que é algo tão especial quando se fala de oração? Eu já vou entrar no texto que eu li,
Mas é importante você compreender, querido, que existe um transporte que você tem que fazer. Eu gosto muito dos textos proféticos. Há dias atrás eu estava lendo sobre Ezequiel. Existe um lugar em Israel que quando nós vamos lá, já fui algumas vezes com o apóstolo Lamartine, e quando você for com ele, você pede ele para te levar no Museu dos Amigos de Israel. E você vai ver, eu me lembro que eu estava lá a primeira vez, e inclusive acho que numa dessas o Lamartine traduzido para mim, falando dos profetas. E quando falou de Ezequiel, dizia que aquilo que parece ser não controla o que é. Porque lá tem frases que tem a ver com aqueles homens do Antigo Testamento. Aquilo que parece ser não controla o que é. Vamos falar juntos? Aquilo que parece ser não controla o que é. Eu li aquilo e falei, fantástico, mas eu fui por quê? Aí eu li a história de Ezequiel. Ele estava no campo de refugiados. Ele é levado no exílio da Babilônia. Nas três iniciativas de Nabucodonosor, ele foi levado na segunda vez. Mas olhe, pasme, olhe para mim. Ele não estava dentro da Babilônia, como alguns outros. Ele estava no refúgio, fora, no campo de refugiados, na pobreza, esgoto a céu aberto. Ezequiel, ele estava com 30 anos de idade, porque tinha 5 anos que ele estava no exílio. E ele, como filho de sacerdote, ele estaria com 30 anos assumindo o sacerdócio. Apesar de não ter mais templo, por que ele vai ser sacerdote? Mas ele entende e mostra para nós que a unção dele não estava na posição. A unção dele estava no posicionamento que ele tomava. Não importava se ele não seria o sacerdote de Israel. Ele se torna profeta. E no meio desse ambiente de pobreza, ele começa a ver o trono de Deus. E ele começa a mostrar para nós que não importa onde você esteja, mas importa o que você está vendo. Porque aquilo que parece ser nunca vai controlar na tua vida aquilo que é de fato. Aquilo que você está vendo, diz Paulo, isso é passageiro. Não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as que se veem, elas são passageiras, elas têm hoje, amanhã passa. Mas as que se não veem, porque essas sim são eternas. Por isso, quando você ora, você acessa o sobrenatural. Quando você ora, você ativa os céus em sua direção. Por isso, quando nós lemos, querido, na palavra de Deus, a respeito da oração, o grande desafio que nós temos é de onde vem o fogo. Fale comigo, de onde vem o fogo. Olhe bem, o texto que eu li, ele fala sobre o incenso que era queimado em um altar. Esse altar ficava dentro do santo lugar. O templo, 3 lugares, lembra? Átrio, santo lugar e santo dos santos. Dentro do santo lugar havia um altar de 1 metro de altura, 50 centímetros de largura, e a brasa que queimava aqui, querido, ela tinha que ser tirada lá de fora do altar que queimava os sacrifícios no átrio. Até aqui tudo bem, amém? A brasa que queimava aqui dentro do santo lugar, que queimava aromas ao Senhor, ela tinha que ser tirada lá de fora, porque ela não podia ser trazida de outro lugar. A questão é de onde vem o fogo. Preste atenção. Só que essa brasa que acendia o altar no átrio, não podia ser feita por mãos humanas. Ninguém podia atear fogo naquela lenha. Deus mandava fogo do céu. O problema, querido, é que quando o fogo se apagava, como acender de novo? Temos que aprender novamente a acender o altar. E o altar, quem acende é o Senhor. Nadab e Abiú tentou acender esse fogo da forma deles. Eles morreram, porque não se acende o fogo. Você prepara o altar, mas quem manda o fogo é o Senhor. Quem está me entendendo, amado? Então, olhe bem, quando nós falamos de oração, a questão não é o que você está pedindo, é onde você está pedindo. A questão não é o que você está necessitando, mas é como você está buscando isso. Porque às vezes nós simplesmente lançamos palavras diante de Deus e não entendemos o poder que tem, querido. E hoje eu creio que essa noite nós vamos ver orações subindo na presença de Deus, porque o incenso suave virá ao trono do Senhor e a tua causa será ouvida no trono da presença do Senhor. Dá glória a Deus, meu. Não economiza não. Não economiza não. Então você vai descobrir, querido, que o fogo, ele muda o endereço do altar. Porque a questão não é onde está a estrutura, a questão é onde está o fogo. Vou te dar 2 exemplos. Quando Elias ele volta de um tempo de escondido, porque 3 anos antes Deus fala, Elias, se esconda.
3 anos depois ele diz: Elias, apareça. Por isso que é importante você ouvir o que Deus está dizendo hoje, porque às vezes falou 3 anos atrás uma coisa para você, e você esqueceu de perguntar o que ele está dizendo para você hoje. 3 anos atrás se esconda, 3 anos depois apareça. Elias vai. Ele chega e diz: o altar do Senhor está em ruínas. O que ele diz? Ali significa que estava doente, o altar estava perdido, mas principalmente não tem mais fogo em Israel. O fogo apagou. E quem vai acender o fogo? E o povo esqueceu como acende. Eles estão achando que a gente mesmo põe o fogo. Ele diz: vamos para o Carmelo, prepare o altar e vamos esperar que Deus mande o fogo. Porque se não tiver fogo, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem chuva. Se não tem chuva, não tem prosperidade. Se não tem prosperidade, não gira. Então ele está dizendo o seguinte: está sem chuva, o povo está na pobreza e não tem outro jeito. É só acendendo o fogo que as coisas voltam ao normal. Mas como eu não posso acender o fogo, eu tenho que aprender a preparar o altar. Quando Davi, quem mesmo? Ele estava numa angústia profunda após ter feito um censo em Israel. E veio uma praga sobre toda Israel. E Davi então decide para Gibeon, onde ele vai estar no tabernáculo, pedir uma direção de Deus. No caminho, ele passa numa casa de um homem chamado Araúna. E ele percebe que o anjo que vinha com a praga, matando os israelitas, para em cima da casa chamada Eira de Araúna. Olha que interessante. Davi então, por ordem de um profeta, por direção de um profeta, ele levanta o altar na Eira de Araúna, ao invés de levantar um altar lá onde estava o tabernáculo. E quando ele levantou o altar, diz a Bíblia que o fogo caiu do céu. O que eu quero dizer para você? Que quando o fogo caiu do céu, o tabernáculo mudou de endereço. Porque o tabernáculo não era estrutura, o tabernáculo simplesmente é onde o fogo está. Sabe por que você veio aqui hoje, querido? É porque aqui tem fogo de Deus. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque o fogo está queimando aqui hoje. E você vai ver Deus movendo mais alto. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O texto que eu li, querido, ele fala sobre esse aroma. No Salmo 141:2 diz assim: suba a tua presença a minha oração. Como o quê? Incenso. Você vê que tem uma comparação, né? A oração que vai como incenso. E seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então você descobre que, às vezes você vê um ministro de louvor, um pastor, alguém orando e dizendo: Senhor, leva como incenso. E a gente não compreende onde está a origem dessa palavra. Por que falamos assim? Porque a verdade é que a base da oração, na Bíblia, queimar incenso com frequência é uma imagem da oração. Então ele fala: suba a tua presença a minha oração como incenso. Esse altar de ouro que estava levantado no santo lugar, onde o sumo sacerdote queimava as ervas aromáticas, esse lugar, querido, ele não foi levantado ali para negociar com Deus, ou tentar fazer Deus mudar de ideia. O altar do incenso não era para esse propósito. Uma coisa que você e eu temos que entender quando se fala de oração, é o que está escrito aí. A oração requer um nível de entrega. Você precisa abdicar do controle da situação e entregar para Deus. Você sabe qual é o nosso maior problema quando oramos? É que a gente entrega e fica amarrando uma corda, dizendo: Senhor, eu estou confiando, mas se não acontecer, eu estou aqui com o plano B já. Estou aqui com o plano C. Tá igual a minha esposa quando libera as crianças. Ela libera, aí tem um mapinha aqui no iPhone, aí ela fala assim: Israel está não sei aonde, Ian está onde, Chloe está não sei o que, e o Zac está aqui, né? Ela acompanha todo mundo, ela sabe exatamente onde está no mapa. A gente faz um pouco assim, tudo bem, ela está certa. Mas a gente faz assim com oração. Você vai perceber no decorrer da minha caminhada aqui, querido, que quem controla provê. Vamos repetir? Quem controla, provê. Vou falar mais tarde sobre isso. Quando nós controlamos as coisas, nós temos que prover o que controlamos. Então você não pode controlar o que você deu para Deus. Se você orou, descanse. Se você entregou, descanse. Talvez numa noite como essa você pensa: mas eu achei que o apóstolo falaria de outros assuntos numa noite, né, com Fernandinho, um evento, tanta gente. Mas Deus mandou falar sobre oração com vocês.
Porque não tem um aqui que não tem uma causa, querido, para colocar diante do altar hoje. E que nós cremos que essa reunião, ela vai ter um eco na nossa história, na nossa vida. E nós vamos ver resultados dessa noite maravilhosa. Quem está sentindo essa presença, dá um glória a Deus aí. Ah, meu Deus, isso é fantástico, isso é tremendo. Então eu preciso me abdicar, porque entregar os fardos ao Senhor e crer que Ele vai cuidar. O aroma que sobe dos sacrifícios que eram feitos no altar, no átrio, era para mostrar o que? O perdão sobre o povo, e alegrava o coração do Senhor. Todo sacrifício feito no altar, querido, potencializava a multiplicação no campo. Qual que é o princípio? Qualquer coisa que eu sacrifique aqui no altar vai ser multiplicado no campo. Se eu trouxer trigo, vai ter uma boa colheita. Se eu trouxer um animal, eu vou ter uma boa quantidade de animais. Tudo que eu ponho no altar aqui vai ser multiplicado lá fora. Quem está me entendendo, diga amém. Mas isso é um princípio lá de trás. Por isso que as pessoas vinham e não deixavam de entregar suas ofertas, entregar seus sacrifícios. Porque eles sabiam que se eu quero uma multiplicação no campo, não adianta só eu orar. Eu preciso levar um modelo do que eu quero que seja multiplicado. Segundo o modelo apresentado para Deus, vai ser o que eu vou colher lá no campo. Então por isso que quando nós oramos, querido, exige o quê? Uma entrega. E aqui você percebe que a grande questão estava no fogo. Fale comigo, a procura do fogo. O que é esta procura do fogo? É que não adiantava apenas eu ter a erva para queimar. Eu já explico o que são essas ervas, que eu li inclusive sobre elas nessa leitura. Mas eu preciso saber a origem desse fogo, da onde ele vem. Porque não tem como trabalhar sem fogo. Não há essa possibilidade. Então aqui você descobre que a expectativa que havia em Israel de que o fogo caísse do céu era muito grande. Nos relatos bíblicos, nós vamos encontrar 12 vezes o fogo caindo do céu. Eu já citei duas. Elias, você vai ver lá na ilha de Araúna. 6 delas veio como juízo. Pessoas que morreram. Como você vai ver, pessoas que se apresentaram diante de Deus e o fogo estranho, ou outros ambientes onde eles foram queimados vivos, e o fogo veio como juízo. E outras, o fogo ele veio para trazer novamente um novo tempo sobre Israel. Então quando eu decido trazer para você esse ensino a respeito da oração, tem algum caminho que eu quero seguir com você. O primeiro, o aroma da oração. Vamos falar juntos? O aroma da oração. Será que a oração, ela tem aroma? Nós não podemos, querido, trabalhar ou fazer o trabalho de Deus sem o fogo de Deus. Quando os sacerdotes eles queimavam o incenso, o propósito ali é que fosse levantado um aroma na presença de Deus. E não sei se você percebeu enquanto eu lia, que esse aroma que era misturado por perfumistas, que era um cheiro único, ele não podia ser usado por ninguém, ou por uma pessoa, ou aceso dentro de uma tenda da casa de alguém. Porque se alguém levasse o aroma para si, seria expulso do arraial, talvez morto. Aquele aroma tinha que ser exclusivo para Deus. Então será que a tua oração, se ela tem aroma, qual é esse aroma que você tem colocado diante de Deus? O incenso, é muito importante você entender, ele não era oração, mas ele transportava a oração. Então quando o incenso era queimado pela manhã e à tarde, como diz a Bíblia, o povo ficava na expectativa de que esse incenso, ele chegaria diante de Deus. Mas olha que interessante, querido, o altar do holocausto, ele ficava dentro do santo lugar. Mas quando a fumaça tomava o santo lugar, ela passava também pelas cortinas e tomava parte do santo dos santos. Havia um único momento que ele era queimado lá dentro, mas ela passava, ou seja, era como se o sacerdote dissesse: eu não posso entrar lá dentro, mas a minha oração vai chegar lá. Então ele sabia o seguinte: a fumaça está entrando no santo dos santos, ela está conduzindo a minha oração. Você pode não chegar lá, mas hoje a tua oração, ela vai atingir o santo dos santos, ela vai atingir a presença de Deus. Pode ser mais alto se você está recebendo essa palavra de Deus para a sua vida.
Mas é importante entender que a oração tinha que ser algo exclusivo. Então faça que a sua oração ela seja exclusiva. Não tem como você fazer todas as tentativas possíveis, depois chegar aqui na igreja ou pedir para alguém e falar, ora por mim. Vai primeiro para Deus. Esse aroma não pode ser sentido por ninguém. Só Deus pode de fato, querido, mover sobre a tua causa. Às vezes nós tentamos de tudo na vida, no final queremos que Deus de alguma maneira venha fazer um milagre por nós, porque nós não conseguimos isso da maneira que nós tentamos da força do braço. Eram 11 ervas aromáticas. Quantas? Dessas 11 ervas, 10 delas eram muito cheirosas. Uma delas era mal cheirosa. Eram 10 cheirosas e uma mal cheirosa. Quando elas eram juntas, colocadas juntas, elas eram levadas para serem queimadas. E uma vez ao ano, olha o que diz aqui em Levítico 16, 12 a 13. Você vai ver comigo no telão. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do... Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Você descobre aqui, querido, que aqui se refere a uma vez ao ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Se fosse no calendário de hoje, hoje é esse dia, de ontem para hoje, dia de Yom Kippur. Era o dia que ele entrava, além de aspergir o sangue sobre a tampa do propiciatório, sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, ele queimava o incenso próximo da arca para que a nuvem de fumaça tomasse o propiciatório. Naquele dia a fumaça não precisava atravessar cortina nenhuma, ela já estava dentro da presença de Deus. Era um portal que se abria. Entenda uma coisa, querido, eu creio em atos proféticos. Entenda uma coisa, hoje nós não temos o sacerdote, não queimamos incenso, e muito menos só uma vez ao ano buscamos ao Senhor. Mas hoje, nessa reunião, aprove a Deus que nessa quarta-feira é dia de Yom Kippur em Israel. E hoje eu creio que algo profético vai acontecer sobre este lugar. Uma liberação, portais que serão abertos, querido, quando nós orarmos hoje, a fumaça do incenso vai levar o teu clamor, vai levar a tua oração. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus, aleluia. Agora é interessante entender isso, por quê? Porque eu quero levar você, querido, desse ambiente, para você compreender que a fumaça não era oração, mas conduzia a oração. E feito então no dia de Yom Kippur, hoje, de ontem para hoje, um momento onde toda a nação havia uma expectativa enorme, como nós estamos no Brasil, querido. Uma expectativa de mudança, uma expectativa que Deus tenha misericórdia de nós, crendo de que Deus pode usar agora as eleições para alguma coisa nova acontecer nessa nação. O povo está sofrendo, você sabe disso, e nós cremos que algo vai acontecer. Hoje nós vamos levantar esse incenso na presença de Deus, porque nós cremos que a nossa nação pode ser mudada. Nós não vamos levantar um incenso, sabe por quê? Porque você, a tua história, a tua causa hoje, Deus vai mover em sua direção. Deus tem pressa, meu amado. Nós vamos levar a nossa oração na presença do Pai. Eu trouxe umas fotos, na verdade desenhos, vocês podem adiantá-las aí, que falam um pouco, que mostram um pouco sobre isso, sobre quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, na mão direita dele, sabe o que ele fazia? Ele pegava como uma espécie de uma frigideira, na verdade uma grelha, e ele pegava aqui então a brasa, preste atenção, essa brasa que está na mão direita dele, ele pegou do altar do incenso que ficava dentro do santo lugar. Até aí tudo bem? Estão comigo? Amém? A brasa do altar do incenso do santo lugar que queimava as ervas aromáticas tinha que ser tiradas lá de fora do altar que queimava os animais, no átrio. Ali aquela brasa, querido, era trazida para dentro do santo lugar. Só que aquela brasa não podia ser acesa por ninguém.
a não ser pelo próprio Deus. Então esse fogo que é aceso lá no átrio, a brasa é trazida dentro do santo lugar, e no dia de Yom Kippur, ele pega uma quantidade dessa brasa, na mão esquerda as 11 ervas, todas bem trituradas, e agora ele vai fazer o quê? Põe até outros desenhos, só mais 2 ou 3, isso. Ali do lado de fora, o altar, ainda no santo lugar, ele pegando a brasa. Mais um desenho. Aqui também nós estamos ainda no santo lugar. Olha bem, ele tinha 1 metro de altura, 50 centímetros de largura, queimava, a fumaça subia, e ali era o momento das orações. E o último que tem, que é interessante, não tem mais 2 então. Esse ele está passando com a brasa, e agora, olha, ele colocava no chão, e naquele momento ele derramava as 11. Agora olhe para mim e preste atenção, mantenha essa foto aí, esse desenho. Quando você lê sobre o tabernáculo, você vê muito, desde a medida aos utensílios, 7, 12 ou múltiplo desses números. Por que quando Deus mandou Moisés separar o incenso da oração, ele mandou 10 cheirosos e um dele mal cheiroso, misturados, que daria um aroma único para Deus? E por que não 12, já que eram 11? Porque no momento, querido, que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele pegava e passava e colocava nas suas próprias mãos. A pergunta é por que são 11 e não 12? Porque como um perfumista, cuidadosamente, a Bíblia diz que cada erva tinha que ter a mesma quantidade. Não podia nem mais nem menos, mas eram 11. Mas por que não 12? Porque no dia que ele entrava na presença de Deus, ele colocava todas elas trituradas na sua mão. Porque o 12, querido, ou na verdade o 12º elemento, era o sacerdote, porque passava pelo cheiro da mão dele. Porque muitas orações que nós não estamos vendo respostas, é porque nós esperamos que alguém ore por nós, nós esperamos que alguém faça por nós. Mas você tem que entrar queimar também. Você tem também que apresentar-se diante de Deus. Você é o 12º elemento, para que a tua oração, querida, ela seja completa diante da presença do Senhor. Que quando você vai queimar, eu estou dizendo a você que você não precisa queimar incenso mais hoje, mas é o entendimento da oração, que quando você vai buscar a presença de Deus, lembre-se, existem questões, querido, que não adianta ninguém fazer por você. Deus quer que você tenha a sua experiência. Não adianta você chegar aqui hoje e falar assim: não, apóstolo, eu estou aqui, mas é meu marido que precisa. Não, é meu filho que está precisando. Na verdade, estou fazendo uma campanha de oração pela minha família. Amado, deixa eu te falar uma coisa muito importante para você entender. Deus pode mover sobre a tua causa, mas primeiro você. Enquanto você não deixar passar por você, enquanto você não queimar junto, ou seja, se apresentar inteiro na presença de Deus, não adianta você achar que o milagre vai chegar na tua casa. Primeiro você. Quem está me entendendo, meu amado? Não tem como você, não, mas eu estou aqui, mas eu não preciso. Não é comigo, não, eu estou bem, está tudo em ordem comigo. Amado, não está tudo em ordem. Se você está aqui, é porque é você que tinha que estar aqui. Se você está aqui, é porque Deus quer mover sobre você. Mais alto em nome de Jesus. Se você está aqui, é porque você precisa compreender, querido, que primeiro você, depois a sua causa. Vamos falar juntos? Primeiro você, depois a sua causa. Um dia Jesus chegou em Betânia, Marta e Maria com a alma muito... Pode tirar essa foto, esse desenho. Marta e Maria com um coração muito triste, porque Lázaro morreu, e a angústia foi que Jesus não estava na hora que elas precisaram. E as duas estavam tão envolvidas na mesma conversa, que quando a primeira delas chegou até Jesus e falou: olha, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Você sabe quando as pessoas frequentam a mesma casa, o mesmo lugar, e murmuram as mesmas coisas? Você encontra com eles em lugares diferentes, mas vão dizer a mesma conversa? É porque eles estavam juntos naquela noite. O fato é que quando chega Marta e diz assim: o Senhor estivesse aqui, e Jesus está na porta da aldeia de Betânia. Lázaro tinha morrido, ele tinha que ter pressa, porque ele tinha chegado quase 4 dias, mas Jesus não foi ver Lázaro. Jesus primeiro curou o coração de Marta, e depois ele falou: chama agora a tua irmã. Foram lá avisar, ela veio correndo. Quando ela chega perto de Jesus, ela diz: se o Senhor estivesse aqui,
olha bem, mesma frase. Lázaro não teria morrido. A angústia era coletiva. Jesus entendeu, querido, que precisava primeiro curar as duas irmãs. Primeiro, a graça de Deus tinha que entrar na vida delas. O perdão, a cura. Depois que elas estavam resolvidas, Jesus falou: onde está o corpo? Onde está Lázaro? Talvez em outro momento você dizer o seguinte: primeiro, resolve Lázaro. Depois vem comigo, eu estou bem, eu estou chateado com Jesus, mas tudo bem. Irmãos, não funciona. Fala para o teu irmão, não funciona assim. Oração não é assim, querido. Primeiro tem que cuidar da tua alma. Primeiro resolver tuas crises. Primeiro Deus tem que resolver o que está no teu coração. Quando tudo estiver bem, aí você vai levar o teu aroma agradável na presença do Senhor. E você vai ver que essa fumaça sim, ela vai ser apresentada diante do Senhor. Quem está recebendo, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Na verdade, aqui tem uma pergunta, mas você já sabe. Qual é o ingrediente que falta? Fala o teu irmão assim: você. Você. Porque, irmãos, quando apresentamos, se você colocasse a tua oração como se fosse ervas aromáticas, quanto teria de saboroso, de cheiroso, perdão, e o quanto teria de mal cheiroso? Porque Filipenses diz assim pra gente, olha, muito claro esse texto, Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Você descobre aqui que quando você se apresenta, será que tem adoração, confissão, ação de graças, petição, submissão, gratidão? Se você separasse 11 desses ingredientes, qual você apresentaria diante de Deus? Porque, amado, nós chegamos para Deus às vezes e a nossa oração é mal cheirosa, porque a gente pede, fica pedindo a Deus coisas. No final que a gente fala assim: Senhor, muito obrigado por esse dia. A gente se esqueceu, querido, que primeiro tem que ter ações de graças. A tua casa tem que ser invadida do aroma agradável. Você precisa falar para Deus, não aquilo que você está vendo, mas aquilo que você quer ver. Você pode estar vendo uma realidade, mas começa a falar a realidade que você quer enxergar. Porque não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você está crendo. Então, quando você se apresenta, começa já a falar lá na frente, começa a trazer o futuro para o presente, começa a crer no sobrenatural. Amado, faça como Gideão. Como Gideão? No meio da guerra, levantou um altar. Sabe qual é o nome? Yahvé Shalom. O Senhor é paz. Como pode? Ele está no meio de uma guerra, levanta um altar. Yahvé Sabaote. E outros nomes de guerra, clama para a apóstola Martim, depois resolve aí, conhece um monte. Eu só sei esse. Então o que acontece? Qual altar que ele levantou? O Senhor é paz. Como que eu levanto um altar de paz no meio da guerra? Porque o altar que eu levanto hoje determina o meu amanhã. Então, amado, eu não vou falar o que eu estou vivendo, eu vou falar o que eu estou crendo. Eu não vou falar o que eu estou vendo, eu vou falar o que eu quero ver. É assim que funciona a oração, meu amado. Mas eu estou no meio de uma crise. Começa a glorificar a Deus. Isso não significa negar a realidade. Isso significa crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Pode dar salvas de palmas ao Senhor. Meu amado, glória, glória, glória a Deus. Então a gente precisa fazer uma reforma na nossa maneira de orar. Precisamos repensar, querido, como nós buscamos essa presença de Deus e como nós vamos nos aproximar do Senhor. A terceira coisa eu já te disse: quem controla, provê. Vamos falar juntos? Irmãos, é assim que funciona. Controlamos, temos que prover. Às vezes o filho chega para o pai e fala: poxa, chegar 11 horas da noite, chegar 10h30 da noite, eu vou chegar a hora que eu quero. Meu filho, é fácil resolver. Muito fácil. Quando você tiver o teu dinheiro, você tiver a tua condição, você for dono de tudo que você estiver usando, você decide a hora que você vai chegar. Agora, se eu sou Senhor, eu sou teu provedor. Agora, se você quer decidir tudo na tua vida, então você seja você mesmo provedor. E a premissa, ao contrário, é verdadeira também. Se eu tenho pedido e apresento para Deus, mas fico controlando,
Deus está dizendo, então você cuida disso. Porque se você não confiou em mim, então você que resolva do teu jeito. Agora, se você abdicar do controle das coisas e falar, Senhor, eu estou aqui colocando na tua mão, eu vou colocar hoje na fumaça do incenso, eu vou para minha casa depois dessa noite aqui, leve, não porque eu estou negando a minha realidade, porque eu estou crendo no meu milagre, de que a minha oração vai chegar na presença de Deus. Ah, meu amado, eu creio em nome de Jesus. Então tudo aquilo que você quer ter o controle, torna a sua responsabilidade. Se você quer ter o controle, vai ser a tua responsabilidade. Então você tem que abdicar, querido, do controle das coisas. Você precisa crer que uma vez que você entrega na presença do Senhor, Ele vai mover sobre a tua vida. Mas eu quero orar por você. Mas antes disso, ouça essa quarta palavra, esse quarto entendimento. Entenda uma coisa muito forte, querido, que o silêncio no céu é para ouvir as suas orações. No Apocalipse capítulo 8, no versículo 3 a 4, a Bíblia diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os... Olha bem, o incenso que conduz a oração dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. No versículo 1 a gente não leu, mas diz que quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E depois você percebe que o incenso levando a oração dos santos, naquele instante provoca algo tremendo no céu. Agora, o que significa aqui esse procedimento? Olha o versículo 5 do capítulo 8. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. É claro que a gente fala de um momento do fim. Mas o interessante desse texto é comparar o incenso com a oração do povo. O que João está falando aqui é um período de muita perseguição. É um período onde os crentes estavam sendo perseguidos, mortos em arenas, morrendo em muito sofrimento, e nesse ambiente eles adoravam a Deus. Preste atenção, querido. Quando você ora em gratidão ao Senhor, no seu ambiente, do seu ambiente diário, é tremendo. Mas quando você adora a Deus no meio da perseguição, no meio da dor, tem silêncio no céu para ouvir o que você está orando. Porque o povo estava morrendo e adorando a Deus. Aquilo subiu como incenso nas narinas de Deus. E diz a palavra que esse incenso, esse incensário é lançado na terra, assim como a tua oração chega no céu, querido, mas ela volta, causando barulho, terremotos, vozes. Assim será a tua oração aqui hoje, meu amado. Ela vai chegar na presença do Senhor, mas a resposta do céu vai provocar terremotos aqui neste lugar, na tua vida, onde o diabo está tentando tocar, querido, em áreas da tua vida. O céu vai balançar esses lugares. Por quê? Olhe bem, porque quando Paulo e Silas oraram, que diz a palavra que as bases da prisão que eles estavam começaram a balançar, e todas as prisões abriram, não só a deles, porque a tua adoração no meio da dor não abre só a tua prisão, abre a prisão da tua casa, da tua família, de quem estiver ao teu lado. Hoje o teu clamor e a tua oração vai abalar estruturas, vai abrir cadeias, vai quebrar cadeias, porque a tua oração, ela tem poder de balançar e abrir prisões, não só as tuas, mas também dos seus irmãos. Por isso você vai ver, meu amado, que a tua oração é como incenso na presença do Senhor. Ah, pode tocar aí, pode tocar aí. Eu já sinto que é hora de orar, meu irmão. Eu já sinto que é hora de você buscar algo de Deus para a tua vida. Amado, quem está recebendo essa palavra? Uma vez ao ano, se fosse hoje, nos tempos do Antigo Testamento, você acredita que seria exatamente de ontem para hoje? E você está aqui nesse culto. Você acha que é coincidência?
Não, querido. Yom Kippur, o dia que o sumo sacerdote, com a brasa que veio do altar do incenso, que veio lá de fora do altar do átrio, e que o fogo que caiu do céu, essa brasa, esse fogo sim, porque não adianta você orar, querido, sem conhecer, sem entendimento. Quando esse fogo vem do altar, a tua oração vai chegar no trono do Senhor. Quem aqui tem uma causa? Se ponha de pé então nesse momento, querido. Ah, meu Deus, vou te falar, meu irmão. Tempo de adoração pelo Fernandinho, não pela pessoa dele, ele é um amigo de muitos anos, mas pela presença que o ministério dele, a presença de Deus que o ministério dele traz. E de repente Deus nos leva uma palavra devocional sobre orar, coisa que eu e você sabemos muito, mas porque eu creio, irmãos, que Deus marcou essa data de hoje, Yom Kippur, para abrir um portal. A fumaça não é a oração, a fumaça conduz a tua oração, mas ela tem que ser cheirosa, ela tem que ter gratidão, ela tem que ter alegria. Você sabe que Deus, ele habita entronizado entre os louvores de Israel. Por que ele decidiu habitar entre os louvores? Porque ele não habita na murmuração, ele não habita na crise de alguém, no questionamento, nas palavras malditas, ele não habita aí, ele habita na adoração. Se você tem usado o choro como residente na tua vida, hoje saiba de uma coisa, ele não é residente, ele é hóspede. O residente é alegria. Então hoje você vai convidar o choro para ir embora, e você vai dizer para a alegria, que é o residente da tua vida, da tua casa, para entrar na tua história. Ah, meu amado, comece a adorar o Senhor, comece a adorar, feche os teus olhos. Se você pensasse em 11 incensos, ou pelo menos 10 dos mais cheirosos, quais seriam as palavras perfumadas? Comece a adorar, querido. Adorar a Deus não quando tudo está bem. Adorar a Deus como lá em Apocalipse, o povo sofrendo pela perseguição dos romanos, mas eles levavam a sua voz na presença do Senhor. E diz a palavra de Deus que esse aroma tocou as narinas de Deus, e o anjo rodou um incensário e lançou na terra. É assim que vem a resposta de Deus sobre a tua vida. E houve terremotos para balançar as cadeias e abrir as prisões. Pai, em nome de Jesus, eu creio na tua presença, eu creio nesse ambiente que o Senhor nos dá hoje, Pai, da tua graça, que o Senhor possa mover sobre cada causa que vai ser apresentada aqui diante de Deus, que o Senhor possa mover sobre a vida dos teus filhos, porque nós cremos, Senhor, que assim como aquelas 11 ervas, a 12ª era a pessoa. Aqui estão, ó Deus, aqueles que vão se apresentar diante de ti nesse altar, trazendo, meu Deus, a tua oração, trazendo o teu clamor, trazendo, meu Deus, a tua vida diante de ti. Ah, se eu não conheço a realidade, eu não sei, ó Deus, o que estão clamando, mas eu sei que esses céus hoje estão abertos, essas portais estão abertos para um mover sobrenatural, em nome de Jesus. Quem recebe, meu amado? Amém, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente recebe uma palavra e guarda a palavra. Eu comecei pregando dizendo a você que quando Elias viu aquela crise, ele diz: o altar do Senhor está arruinado. Por quê? Porque não tinha fogo. Ah, então vai lá e põe fogo. Não dá, não tem como colocar fogo. A gente prepara o altar e Deus manda o fogo. Não tem como simplesmente pegar o fogo e colocar. Aí eu digo a você que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele chegava com 11 ervas, faltava uma, porque era necessário que ele se expôsse. Era necessário que houvesse uma exposição dele diante do Santo dos Santos. E olha, irmãos, a ponto até de morrer lá dentro, se a adoração, se a maneira que ele se apresentasse, sem temor. Eu sei que é Antigo Testamento, eu sei disso. Mas ali está a base, para você compreender como funciona o reino espiritual. E passava pelas suas mãos a sua
oferta, ou seja, a sua oração, aquilo que ele estava expondo no altar. Eu quero crer, querido, que hoje essa palavra não vem só para te trazer conhecimento. Essa palavra vem para trazer velocidade aos clamores que você tem apresentado diante de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Enquanto eu estava ali na adoração, eu perguntava, Senhor, que palavra entregar aqui? Mas eu estou aqui numa igreja que eu me sinto muito em casa, então eu vim com a palavra que eu prego na minha igreja, onde eu creio, querido, que como qualquer lugar, existem pessoas necessitadas de que Deus mova sobre alguma causa, seja no teu filho, seja na tua vida, seja na tua esposa, seja nas tuas finanças. Mas lembre-se, primeiro você. Não adianta você pedir para pular você e ir lá na tua causa. Você precisa se apresentar. Por isso nós vamos apresentar no altar, querido, uma semente de oferta. Posso ouvir um amém, querido? Mas olhe bem, antes de você fazer, preste atenção numa coisa. Você vai pegar um envelope e você vai colocar uma oferta no altar do Senhor com gratidão. Porque, amado, se for por uma necessidade apenas, se for apenas porque você se constrange, nem é bom fazer. Nem é bom fazer. Mas se você tem uma causa que você crê que hoje, Yom Kippur, querido, que você que é o 12º, porque passa pela tua mão, você está entendendo? Não adianta você pedir para alguém, não adianta você falar, não, vai lá minha esposa, vai lá não, passa pela tua mão. Porque eram 11 ervas, mas a 12ª era a mão do sumo sacerdote. Eu quero encorajar você, se você inclusive quiser escrever aí no envelope, eu sei que essa igreja tem intercessores, esses pedidos vão ser apresentados. Mas independente de você escrever, querido, creia que hoje um portal de Yom Kippur está aberto nesse lugar. Então eu queria que você compreendesse esse desafio, essa oferta, como uma porta de oportunidade. O que significa? Que eu não vou botar a mão no bolso e tirar qualquer coisa e colocar como se eu estivesse apenas cumprindo uma ordem religiosa. Não! Eu vou lembrar daquilo que eu creio, daquilo que eu espero, e eu vou apresentar dizendo, Senhor, essa semente aqui é por gratidão. Esse aroma aqui é cheiroso. Eu não quero colocar problemas ainda, mas eu quero que nesse ambiente, nessa fumaça, Senhor, que eu quero apresentar, que o meu clamor, aquilo que é minha dor, possa ser apresentado diante do teu altar. Então, amados, separem a tua semente. Por enquanto ninguém venha, ninguém se movimente, apenas separe a tua oferta. Mas certifique que você está olhando para essa noite como uma oportunidade que Deus está nos dando. Olhando, querido, para essa noite como algo que vai mover alguns em 7 dias, talvez ainda nesse mês de setembro. Irmão, setembro são 3 portais: o Ano Novo Judaico, Yom Kippur e Sukkot, agora dia 23 em Israel. Então entenda o que Deus está fazendo. Se alguns estão sentando para preparar a oferta, eu entendo. Mas se não é para isso, fica de pé, porque eu quero orar agora pela tua causa. Mas, apóstolo, já orei, mas orar pela tua causa baseado nessa mensagem. Passa pela tua mão. Você vai pegar a tua semente, que passa pela tua mão. Não é o sacerdote que vai orar por mim só. Não é alguém que vai levar por mim só. Não, passa pela minha mão. E eu creio, irmãos, eu creio que existem causas que há muito tempo estão sendo apresentadas. Mas talvez o teu coração estava apenas dizendo, Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Hoje não, Senhor. Eu quero primeiro levantar a minha gratidão. Quem já está pronto, dá um amém, meu amado. Então levante a tua semente agora, querido. Se você tem envelope, se não tem, pode ser na tua mão direto, mas que passa pela tua mão. E eu queria que você, antes de eu orar, você colocasse a sua causa. Amado, faça crendo, porque sem crer não faz sentido, querido. Você precisa crer que essa palavra veio em sua direção. Porque se você não crer, você vai dar qualquer coisa. Se você não crê, você vai agir na alma. Agora, se você está crendo que hoje Deus está abrindo uma oportunidade, você vai tomar um sacrifício, vai tomar uma oferta que Ele custe, e você vai chegar diante do Pai e vai dizer, Senhor, está aqui, eu sou o 12º, porque se hoje eu estivesse lá no dia de Yom Kippur, eu estaria levantando essa semente para mover sobre a minha causa. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero colocar cada um dos teus filhos, meu Deus, que entenderam essa mensagem e que tem uma causa para apresentar no altar, porque agora não só estão recebendo uma oração, mas vão se apresentar na tua presença como 12º, meu Pai, que vai chegar ali e entregar a tua semente. Eu quero abençoar, porque eu creio que vem velocidade agora sobre as suas vidas. Meu Pai, eu declaro hoje em Yom Kippur, ainda tomando, ó Deus, esse portal em Israel, eu profetizo sobre a tua igreja. Meu Deus, esse mês de setembro, quantos que chegaram à entrada do mês dizendo: eu não sei se eu chego até o final, meus recursos estão escassos. Alguns que o casamento, meu Deus, passa por lutas, não sei se minha família, não sei o que será do meu filho, mas agora nós estamos apresentando, meu Pai, a nossa 12ª, ou seja, nós nos apresentamos no fogo, em nome de Jesus. Ó Deus, nós entregamos, nós não vamos controlar mais essa situação, nós estamos agora colocando diante do teu altar, e daqui vamos sair, meu Deus, crendo de que o Senhor tomou, Deus, a minha causa, a nossa causa, e nós não controlaremos mais, o Senhor vai controlar, e a provisão vai vir do Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Querido, o Yom Kippur era só um dia por ano. Durante 364 dias, o povo de Israel esperava por aquele dia, para que o peso do pecado não estivesse mais sobre eles. Mas o Yom Kippur aponta para o dia que não o sacrifício de touros, mas o sacrifício do Filho de Deus foi entregue por nós de uma vez por todas. Hoje me perguntaram: pastor, o que o crente faz no dia do Yom Kippur? E eu disse: querido, para o crente Yom Kippur é todo dia. Por isso, nessa noite, eu queria que você agradecesse a Deus, porque o que Jesus fez por nós foi de uma vez para sempre. Satanás foi derrotado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Feche os seus olhos agora. Consagre o teu coração a Deus. Consagre para aquele que deu a vida por você e por mim. Senhor, nós te oferecemos a nossa vida. E te pedimos, ó Deus, que toda superficialidade, Senhor, seja tirada do nosso meio. Senhor, o maior louvor que esse povo pode dar é brilhar nesse mundo de trevas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício supremo que foi entregue pelos meus pecados e por todo aquele que invoca o teu nome. Diga obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque em Jesus eu tenho certeza que eu posso entrar na tua presença. No dia que Jesus entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E desde aquele dia, há 2000 anos atrás, o acesso à presença de Deus é garantido pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Amém, igreja?